Por isso que tem essa sensação de muitos produtores que a agricultura foi bem, vai bem, e o agricultor vai mal. Eu acho que vai mal um certo exagero. Né? Alguns produtores sim vão mal, mas não dá para dizer que isso é assim para todos, porque não é a realidade. Agora, de fato, a rentabilidade foi bem pior em 2017 do que foi em 2016. E vai ser bem melhor em 2018 do que foi em 2017. Este ano a gente vai ter uma produção menor, vendida a preços mais altos, o que vai aumentar a rentabilidade dos produtores. Então, rentabilidade é do indivíduo, PIB é da sociedade. Nem sempre essas coisas andam juntas. Às vezes andam, às vezes não andam. Quando andam, é por pura coincidência, porque são coisas completamente distintas. E outra coisa que é distinta, e aí entrando na tua segunda pergunta, é a relação dos preços dos alimentos, dos preços agropecuários. A gente tem dois índices de inflação que a gente divulga todos os meses, e o Danton dá os resultados todos os meses, Danton e Correio, que a gente criou justamente para tentar mostrar para as pessoas essa diferença, mostrar para a dona de casa, para a sociedade, trazer ela para pensar sobre isso, que é o nosso índice dos preços recebidos, que é a variação, é o índice de variação de preços ao produtor, dos preços agropecuários, portanto, e o índice de inflação dos custos de produção. A gente relaciona esses índices entre si, ou seja, quando a inflação dos custos aumenta e da receita diminui a rentabilidade. Quando eles se afastam, aumenta a rentabilidade. Da mesma forma, a gente compara o dos preços recebidos com os preços dos alimentos, o IPCA alimentos. Por que a gente faz essa comparação? Porque a dona de casa e o ministro da Agricultura, eles acreditam que a gente vive num mundo ainda, século XX, onde o leiteiro tira o leite da vaca às 4 ou 5 horas da manhã, bota o leite num tambo, que bota em cima de uma carroça e sai de porta em porta entregando o leite para o consumidor. Esta imagem, essa relação produtor-consumidor, é evidente que se aumenta o preço ao consumidor, aumenta o produtor, porque é ele que está entregando na porta do consumidor. Aí é óbvio que varia para um, varia para o outro. Mas essa figura não existe mais. O cara que abate uma res e sai vendendo a carne na cidade, também não existe mais. Ninguém compra arroz do arrozeiro. A gente compra tudo do supermercado. Tudo. Então, quando aumenta o preço dos combustíveis, aumenta o custo de produção do produtor, o frete do produtor à indústria, o frete da indústria ao comércio. Quando aumenta a energia elétrica, aumenta o custo de produção do produtor, o custo de produção da indústria, o custo de produção do supermercado. Aumenta o preço dos aluguéis, aumenta o preço dos alimentos. Aumenta o preço da gôndola, aumenta o preço dos alimentos. Começa a aumentar muito o salário, o rendimento médio, vai estourar lá no preço dos alimentos. Porque os produtores têm que pagar os empregados, a indústria tem que pagar os empregados, o varejo tem que pagar os empregados. Entre as mãos do produtor e as mãos do consumidor, nós temos centenas de mãos. Centenas de mãos. E cada mão que coloca o seu trabalho ali, ela de alguma forma, ela contribui para a complexidade da inflação dos alimentos. Então, é perfeitamente possível, como aconteceu, os preços, por um bom tempo, os preços ao produtor estarem despencando e os preços dos alimentos estarem estáveis. Às vezes acontece também que os preços ao produtor estar subindo um monte, como aconteceu em 2015, e os preços dos alimentos estarem com uma certa estabilidade em relação ao preço dos alimentos. O fato é o seguinte, que preço ao produtor não influencia o preço ao consumidor. Existe uma relação de longo prazo. No curto prazo não tem relação. A gente tem como provar isso através da própria relação econométrica entre as coisas. O que faz com que o preço dos alimentos caia ou suba é a política monetária do Banco Central e ponto. O que acontece ao preço do produtor pouco importa. E é pouco mesmo, no sentido literal da palavra, pouco importa. Do pão que
que as pessoas compram na padaria, só 14% do pão, só 14% do preço do pão tem a ver com o preço do trigo. Todos os outros 86% do preço do pão está o custo do aluguel da padaria, da energia elétrica, que mantém o forno ligado, do preço da farinha, que tem a ver com a indústria, enfim, só 14%. Os outros 86% estão relacionados a outros fatores. Então, se a gente vivesse no mundo ainda do leiteiro que entrega o leite na porta, ok, só que não é mais assim. Hoje varia a taxa de câmbio, varia o preço da embalagem Tetra Pak e já varia o preço do leite ao consumidor. Então, o supermercado, ele olha para PIB, para rendimento médio, não sei o que, se pode aumentar ou diminuir o preço. O que ele tem que fazer? O produtor e a indústria, eles olham para o mercado mundial de oferta e demanda. Se sobe os nossos custos de produção, por exemplo, e a gente quer repassar, ou sobe o consumo na gôndola e a gente está vendo o supermercado vender mais caro, a gente quer aumentar aqui na nossa conta, o que a indústria faz? Importa. Ela importa. A gente vive no mercado livre. Então a gente não consegue, não existe essa relação de fato. Ela existe muito mais no nosso imaginário do que de fato. Mas é evidente, Danton, e tu sabes isso melhor que eu, que o governo, enfim, o ministro, o meio político, ele pega as variáveis que dão coincidências, né, que são correlações espúrias, como nós chamamos, e quando aquela coincidência interessa, aí ele divulga. Quando não interessa, ele omite. Mas esse é o trabalho dele, do político, né? Nós, economistas, a gente trabalha de outra forma. Antônio, falaste sobre o nível de internacionalização do agronegócio. Eu gostaria de um comentário teu a respeito da notícia do dia hoje do mercado internacional, que é a retaliação da China em relação às taxas que foram anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, né, o Donald Trump. Os Estados Unidos haviam anunciado uma taxa de 25% sobre a importação de aço e 10% sobre o alumínio, e já era esperada uma decisão da China a respeito, e hoje a China anunciou novas tarifas sobre diversos produtos, até 25%, incluindo produtos que o Brasil exporta em grande quantidade, como a carne suína e frutas, né? E no entendimento de alguns analistas, é possível que haja uma retaliação também com relação à soja, né? Porque os Estados Unidos é um grande exportador de soja para a China, rivaliza com o Brasil, então abriria novas possibilidades para o Brasil, mesmo deixando o caso da soja de fora, né? Como é que tu analisa as possibilidades que podem se abrir frente a essa iminência de uma guerra comercial? Bom, primeiro em relação à soja, né? Na soja já tem um efeito natural, sem que o governo chinês promulgue, mas o próprio mercado já paga um prêmio da soja no Brasil maior do que nos Estados Unidos. Isso já é um reflexo direto dessa situação. Eu não acredito que vai muito mais longe do que isso, porque a China precisa muito da soja americana. Então eu sou cético em a China se movimentar na soja, mas pode. O fato é o seguinte, que isso me lembra muito a corrida maluca. Tu é mais ou menos da minha idade, a maioria do pessoal aí também dessa época, que assistia a Xuxa, lembra bem da corrida maluca. A corrida maluca tinha o Dick Vigarista. O Dick Vigarista tentava ganhar a corrida sempre fazendo alguma sacanagem para os outros competidores. Ele sempre se dava mal. A história parece que o cara que desenhou a história maluca deveria ser um economista, sobretudo um professor de história econômica geral, porque todos os países que partem para esse caminho, eles dão errado. Os Estados Unidos, inclusive, deu muito certo, é a economia mais rica do mundo, porque sempre foi uma economia que se despiu desse tipo de proteção. Foi justamente o contrário do que o Trump está fazendo que fez com que os Estados Unidos sejam o que é hoje. Mas tudo bem, ele é o presidente lá dos Estados Unidos, ele faz o que ele bem entenda. O Brasil, por exemplo, deveria ser um bom benchmark para ele, se ele soubesse alguma coisa de Brasil, não deve saber nem qual é a capital do Brasil, mas o Brasil seria um bom exemplo.
Nós fizemos ao longo de todo o século XX política de proteção industrial, fizemos isso que o Trump está fazendo, nós já fizemos há muito tempo. Muito tempo a gente faz aqui. Por isso que está essa porcaria toda que está aí. Porque a nossa indústria não consegue exportar um parafuso, justamente por conta dessas proteções. Porque quando tu ensina as pessoas a ser dick vigarista, elas não aprendem a competir, elas aprendem a ser dick vigarista. Eu acho, sinceramente, além do atraso para a economia americana que esse tipo de política estão fazendo, e olha que está falando alguém que está sendo beneficiado por isso. Nós estamos sendo beneficiados. Só que daí o que acontece? O Brasil, e era isso, e é aí que eu queria chegar, o Brasil passa a se beneficiar de uma briga, se é que dá para dizer isso, entre dois países, cujo efeito colateral é uma abertura maior para os nossos mercados de alguns produtos que a gente tem. E aí, então, cria uma tendência de aumento do preço das nossas produções, do suíno, das aves, da soja, enfim. Aí uma indústria começa a ganhar dinheiro com esse negócio e vê isso uma coisa muito boa e resolve ampliar a fábrica. Aí ele amplia, aumenta, sei lá, 50% da sua capacidade de produção. E sem a ajuda do governo, vai ele lá fazer mesmo, como deveria ser feito sempre. Ele vai lá e faz. Aí ele faz lá, ele contrata um dos colegas economistas que trabalham com isso, que estão aqui, para fazer uma análise de viabilidade econômica do negócio. E ele vai ver lá que ele vai ter um payback desse negócio lá em 15 anos. Aí eu pergunto, será que em 15 anos vai ser assim? Ou será que daqui 2, 3 não muda tudo? E aí o cara criou uma capacidade de produção voltada por um aspecto que ele não tem controle nenhum, que é um efeito colateral de uma disputa entre dois países. Aí esse negócio cai, ele fica com uma mega de uma capacidade ociosa, um custo fixo imenso. Aí ele diz que o setor dele não é bom. Ah, não, esse setor já foi bom, hoje é uma porcaria. Não, o setor continua sendo bom, porque tem um custo fixo enorme que não consegue remunerar o capital. Aí a gente tem mais um conjunto, mais um setor brasileiro que tem baixa rentabilidade e baixa competitividade, não consegue competir com preços lá fora. Então eu quero que o Brasil ganhe dos Estados Unidos, porque a gente consegue entregar mais rápido, um produto de melhor qualidade, com um custo mais baixo. Porque isso vai nos garantir uma margem de lucro maior, nos faz florescer a nossa economia. Sinceramente, claro, inegavelmente é bom o que está acontecendo, bom, desde que os empresários brasileiros percebam que isso é uma questão conjuntural, que pode não ter data para acabar, mas pode ter data para acabar. E ele não tem controle sobre isso. Sinceramente, eu preferia mais ver a rentabilidade do setor do agronegócio crescer, porque a gente baixou o custo com frete, porque a gente fez investimentos pesados em infraestrutura, porque a gente fez uma reforma tributária, enfim, por questões nossas, e não por uma coisa lá entre eles que durante 1 ano, 2, 3 pode dar muito dinheiro, mas a gente não tem garantia nenhuma que esse negócio vai continuar desse jeito. Temos 2 perguntas, infelizmente a pessoa não assinou, mas eu vou ler aqui. O senhor fez a afirmação muito forte da necessidade do afastamento da política em relação à economia. Como explica o crescimento da representação do agronegócio em nosso legislativo? Quem é que fez a pergunta? Só para mim. Eu não sou cientista político, eu não sei explicar este fenômeno. Eu só sei o que eu vou até onde minha percepção consegue chegar. Eu, sem citar nomes, eu vou pensar nos 5 principais deputados gaúchos que fazem parte, por exemplo, da bancada moralista, que eu acho que é aonde se quis chegar. Esses 5 têm um discurso muito forte, muito posicionado em relação ao negócio. Nenhum deles é eleito pelos agricultores. Por uma razão muito simples. Junta todos os agricultores do Rio Grande do Sul, dá 300 mil pessoas. Isso não é o suficiente para eleger uma bancada. Isso elege um deputado no máximo. Se todos eles votassem, se todos eles tivessem título, e se todos eles votassem em 1 ou no máximo 2
fosse uma coisa coordenada. Não é o caso. Esses 5 que me vieram na cabeça, os principais, os mais bem votados, todos eles são eleitos naquele mesmo sistema. Emenda parlamentar, conquista de prefeito, conquista de vereador, sistema tradicional da política brasileira. É muito mais, o agro é muito mais um discurso do que propriamente uma bandeira, talvez, quem sabe, uma preferência, do que propriamente dito voto. Voto, a agricultura tem pouco. Até onde que eu posso me lembrar, a agropecuária, como o Brasil, um país onde tem um agro muito forte, ele termina tendo muitos parlamentares identificados. Isso é normal, isso é assim no Brasil, isso é assim na Argentina, isso é assim nos Estados Unidos. E isso é muito mais forte ainda nos países da União Europeia. Porque alimento é uma coisa estratégica, uma coisa essencial, enfim, então tem toda uma preocupação maior em relação a isso. Mas eu não atribuo o crescimento do agronegócio ao crescimento da bancada. A bancada era grande, continua grande, em tese, tá? Porque chega na hora de votar mesmo, a gente vê que ela não é tão grande assim, ela é muito difusa. O mesmo cara que é da bancada ruralista, da bancada evangélica, da bancada do futebol, da bancada aqui, os parlamentares, eles têm, assim como nós, eu aqui estou na condição de economista, mas eu na minha casa eu sou marido da Eliandra e pai do Enzo. Então as pessoas têm múltiplos pontos de contatos com várias coisas, então nem sempre o sujeito que é da bancada ruralista vota diante do interesse do agricultor, se eventualmente for mais forte um outro lado da vida dele, enfim. Eu não sei, sinceramente, não sou cientista político, eu não posso explicar muito. Agora, eu não tenho dúvida que não foi o tamanho da bancada que fez o agronegócio ser o que é. O agronegócio ele cresceu porque as pessoas investiram, é o setor que mais investe, disparado, longe, longe, pega-se a receita da agropecuária e pega o percentual dessa receita que é revertido em investimento nos últimos 30 anos e bota do lado da indústria, não dá nem para comparar, até nem dá para fazer isso. Eu mesmo nunca mostro isso, até para não arrumar problema com meus colegas da indústria, que são meus amigos, porque não dá nem para comparar. Esse setor está assim desse jeito porque ele investiu muito, investiu em muita tecnologia. Pega uma indústria do setor que quiser, no Brasil e nos Estados Unidos, a diferença é enorme, 50 anos de diferença de uma para outra. Pega uma fazenda nos Estados Unidos, pega uma fazenda no Brasil, a diferença é para o Brasil. Nós temos mais tecnologia embarcada do que a média das fazendas americanas, por exemplo. Então, sinceramente, eu não enxergo na bancada as vantagens do agronegócio, eu vejo no próprio agronegócio. Foi justamente a ausência do Estado, a falta de políticas de preço mínimo, que graças a Deus a política de preço mínimo no Brasil é um fracasso, um fiasco completo, é um vexame a política de preço mínimo no Brasil, graças a Deus, porque se ela fosse forte, provavelmente a gente estaria produzindo um monte de porcaria que ninguém quer e vendendo a preço caro para o consumidor, tanto brasileiro quanto estrangeiro. Nós temos políticas agrícolas terríveis que não funcionam, e eu acho que é justamente por conta delas não funcionarem que as pessoas buscaram conquistar mercado. O Brasil até 97 era um país importador de alimentos, e vejam só, 97 foi ontem. Nós éramos importadores de alimentos, ou seja, primeiro o agro brasileiro teve que conquistar o consumidor brasileiro. Depois que a gente conseguiu ganhar concorrência interna, é que o Brasil foi ganhar o mundo. E isto foi através de competitividade, através de concorrência e de alto investimento. Eu vejo muito pouca contribuição da bancada, sinceramente, nesse quesito. Até se quiser fazer pergunta mais específica, caso não tenha respondida, pode ficar à vontade. Eu quero fazer uma pergunta. Então, quer dizer assim, aqui o crescimento do agronegócio não tem nada a ver com a política. Exatamente isso que eu estou dizendo. É esta afirmação que eu estou fazendo. Eu sei que ela é forte, mas é verdadeira. Não foi a política. Se nós olharmos como é que eu posso mostrar, vamos pegar a política industrial para comparar, vamos botar uma do lado da outra. Tenta comprar um carro na Argentina, no Uruguai,
nos Estados Unidos? Não compra. Não compra. Tenta comprar arroz, milho, soja, boi, carne, leite. Entra normalmente. Normalmente. O produtor brasileiro, ele é submetido diariamente à concorrência de todos os países do mundo no mercado interno brasileiro. Agora tenta comprar um livro. Não vou nem apelar para carro. Um livro. Livro da Amazon. Quanto tempo vai levar para chegar na tua mão esse livro? Olha a quantidade. Tenta comprar. Bom, imagina um estudante, porque é uma coisa que mais precisa de ter tecnologia na mão do que um estudante. Tenta comprar de um site americano, do eBay ou sei lá, de qualquer loja deles lá, um notebook para ver se consegue. Não consegue. Tem que pagar um monte de impostos, um monte de coisa. Por quê? Porque a gente tem uma política de proteção do conteúdo nacional, não sei o quê, papapá. Agora vai e compra um pote de doce de leite. Normal, sem problema. Tenta comprar uma carga de um caminhão de leite. Não tem problema. Pode comprar. Então, começa na questão da abertura econômica. Não tem proteções ao comércio. Ó, tu vai concorrer com esses caras. Se tu não consegue te estabelecer e concorrer com eles, o problema é teu. Simples. Política de garantia de preço mínimo. Ou seja, quando o preço cai abaixo do mínimo, o governo tem que atuar para fazer o preço subir. Preço target, como acontece nos Estados Unidos. Subsídio, como acontece na União Europeia. O Brasil não tem. Preço do arroz está abaixo do mínimo. Preço do trigo está abaixo do mínimo. Preço do leite está abaixo do mínimo. O Brasil não respeita a política de preço mínimo. Coisa boa. Que bom. Não tem que tirar dinheiro da sociedade para dar para o produtor rural. Isso não ajuda o produtor rural a ser melhor. Agora, quando ele está com preço baixo, ele precisa olhar para o negócio dele e fazer algum jeito para baixar custo, para sobreviver. É isso que move. São essas coisas que movem o agronegócio. É a exposição ao risco, é a exposição à concorrência, é a falta de proteção. E aí a gente começa a olhar se os países que deram certo no mundo, qual é a característica que eles têm? Essa. Então o agronegócio não tem nada de inovador. Só simplesmente foi dado a ele uma condição que perdura ao longo do tempo na maior parte dos países que deram certo, que cresceram ao longo dos anos e viraram países ricos. Exposição ao risco, exposição à concorrência. Olha a indústria, como é que é. Diz então que hoje o melhor mercado é o agronegócio. Não, bom, melhor, pior, tem um componente muito pessoal, particular, e não é neste lado que eu quero entrar. Agora, sem medo de errar, o setor mais competitivo da economia brasileira é o agronegócio. Isso eu não tenho dúvida. Ele está exposto à concorrência interna e externa. E este é o único setor que faz isso. Balança comercial. Indústria, um déficit imenso. Agropecuária, um superávit imenso. Balança de serviços no Brasil. Um enorme déficit. Desde 1940 e poucos, quando a gente começou a calcular isso. Nunca o Brasil teve balanço de serviços positivo. Jamais. Sempre negativo. Industrial, negativo. Então, são os dados. São os dados. O que não significa que a nossa indústria seja ruim, seja preguiçosa. Não é nada disso que eu estou dizendo. Não é nada disso que eu estou dizendo. Agora que a estrutura que nós criamos de proteção em torno da indústria não deu certo, não deu certo. É só olhar e ver. A gente não consegue competir com ninguém. Antônio, nós temos mais uma pergunta aqui. Qual é a sua visão para a economia do nosso Estado? Vocês estão com tempo? Eu acho que a economia do nosso Estado, ela infelizmente, aí eu tenho até vergonha de falar na frente do Darcy. Eu tenho até vergonha de falar uma coisa dessa na frente do Darcy. Porque o Darcy, de longe, o economista mais talhado para falar desse assunto. Até quem fez a pergunta, eu recomendo que ouça o que eu disse, não dê muita volta, depois pergunte para ele, que ele vai dar uma resposta, sem dúvida, bem mais qualificada que a minha. Agora, a economia do Rio Grande do Sul, ela tem alguns problemas
bem fortes, que são difíceis de solucionar. O primeiro delas, uma vez eu vi uma apresentação do governo do estado mostrando o Rio Grande do Sul como o centro do Mercosul. Nós estamos a 1.200 quilômetros de Buenos Aires, 1.200 quilômetros de São Paulo, 1.000 não sei quanto de Montevidéu, 1.000. Pô, nós estamos longe de tudo. Eu preferia estar em Curitiba, muito mais longe de tudo, mas está bem no ladinho de São Paulo. Nós estamos no centro, sim, mas longe de tudo. Longe de tudo. Nós, qualquer grande metrópole que do nosso entorno está a 1.000 quilômetros. Bom, isto é um problema por si só, não tenha dúvida. Entretanto, a gente podia então pelo menos ter uma política mais voltada para uma infraestrutura melhor, que a gente conseguisse chegar mais rápido para superar a distância, chegar em São Paulo mais rápido do que o pessoal que sai de Santa Catarina, por exemplo, e sair daqui com uma tributação mais baixa. Para quê? Para que faça sentido quem está fora do Rio Grande do Sul comprar produtos gaúchos. Nós temos a pior política tributária dentre todos os estados, disparado. As nossas alíquotas são as mais altas, as alíquotas interestaduais, em média, são mais altas que Santa Catarina e Paraná. E a nossa logística é isso aí que vocês veem. A gente sai do Rio Grande do Sul, pega uma estrada em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, pista duplicada, triplicada, não sei o quê. Aqui nós ainda estamos discutindo se devemos ou não ter pedágio. Nós somos um povo que pensa que é melhor que os outros. Nós somos extremamente bairristas. Ainda somos em pleno século XXI, Danton. Nós somos extremamente bairristas. E o bairrismo só nos trouxe atraso até hoje. Não trouxe uma coisa boa. Eu não estou falando que a gente não tem que cantar hino, né? Não é nada disso, né? Não estou dizendo que não tem um lado bom, que não seja, não estou dizendo que é ruim a gente cultuar nossas tradições, as coisas, não é isso. Estou falando bairrismo, se achar melhor que os outros. Não, aí, lá fazem pedágio, aqui não faz. Aqui é o Rio Grande do Sul, grande coisa. A gente tem uma infraestrutura que é um pavor. Nós temos, a gente trata mal os investidores que vêm querer se instalar aqui no Rio Grande do Sul. A gente pensa, e são todos os governos, eles acreditam que o cara que vem instalar no Rio Grande do Sul, a gente está fazendo um favor para eles, permitir que o povo gaúcho compre os produtos deles e trabalhe nas empresas deles. E isso talvez seja a parte da raiz mais profunda que faz com que o nosso estado tenha uma performance ruim. Olhando as coisas, olhando simplesmente para os dados, quando a gente vê o desempenho da economia gaúcha e o desempenho da economia brasileira, existe um fato: nós estamos crescendo menos do que a média do Brasil. Nós estamos ficando para trás. Nós estamos ficando para trás do ponto de vista econômico. Nós estamos ficando para trás do ponto de vista educacional. Nós somos o povo mais educado. Pois é. A escola onde estuda meu filho foi o primeiro lado dentre as particulares, foi a que tirou o primeiro lugar no Enem. E deve ser um desses indicadores. Aí a diretora mandou um e-mail para todos os pais, comemorando, se auto-aplaudindo e tal. Eu tive a curiosidade de ver a posição da escola do meu filho no Brasil. Estava em 5 centésimos, 50, não sei quanto. Ou seja, ela não estava nem entre as 100. Aliás, ela não estava nem entre as 500 melhores. E a gente achando assim que está fazendo uma grande coisa. Nós estamos muito mal em educação. Muito mal. Os nossos indicadores educacionais são muito ruins. Nossa infraestrutura é muito ruim. Nossa tributação está muito ruim. E ainda nós temos uma enorme déficit. Nós só podemos estar numa situação pior que a brasileira. Infelizmente. O desafio dos gaúchos, me parece, ser um desafio muito maior do que do brasileiro em média. Acho que o trabalho dessas novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho vai ser um trabalho muito mais importante do que das gerações que já foram e desta que está hoje dando as cartas. Porque a gente precisa de mudanças muito profundas e eu não sei o quanto a gente está disposto a fazer. O Rio Grande do Sul hoje é dono de um leão.
era 2 ou 3 girafas, agora morreu uma, a gente está dono só de 2, eu acho, uma girafa, sei lá. Nós somos dono de companhia de gás, nós somos donos de uma companhia que imprime o cartão de visita do governador. Infelizmente, não é este o modelo que a maioria dos estados brasileiros adotou, e a gente está ficando para trás. Eu recebi mais uma pergunta aqui, eu vi que tem gente que quer perguntar também, dá tempo? Para nós também. Tá, eu vou ler aqui. Não seria um momento propício para focar em investimentos na indústria para absorver o alto índice de desemprego? Eu agradeço muito sua pergunta. Quem fez? Eu agradeço muito sua pergunta, porque permite a gente trazer um debate bastante moderno que está acontecendo na academia mundial. A gente atribui muito a criação de empregos à indústria. A indústria não merece carregar esse fardo. A indústria não tem que gerar emprego, ela tem que gerar riqueza. O agronegócio tem que gerar riqueza. Os serviços têm que gerar riqueza. Ao gerar riqueza, naturalmente vai gerar emprego. Mas as coisas têm uma ordem. Primeiro, a competitividade, a capacidade de competir para produzir mais. Uma vez estabelecido esse critério de ser competitivo e convidado a produzir mais pelo mercado, aí vem a geração de emprego. Agora, eu não posso dar à indústria uma responsabilidade que sequer ela tem. Hoje, 65% do PIB é no setor de serviços. E cerca de 70% dos empregos é no setor de serviços. Então, se eu quero gerar emprego, eu tenho que gerar emprego nos serviços. As pessoas têm que ser capazes de gerar riqueza com a sua cabeça e não com as suas mãos. A indústria 4.0, que é uma indústria que o pessoal da Fiergs está desesperadamente tentando trazer essa cultura para o Rio Grande do Sul, e eles têm imensas dificuldades, em parte porque a nossa sociedade espera outra coisa da indústria, e em outra parte porque o próprio governo recebe isso de maneira ruim. A indústria 4.0, que é um caminho sem volta, que vai fazer com que a indústria mude de patamar do ponto de vista tecnológico, internet das coisas, etc. Essa indústria ocupa menos gente. Ela ocupa menos gente. Como é que eu vou competir com a indústria da Índia, de Israel, da China, dos Estados Unidos, da União Europeia, etc., eles liberando mão de obra do setor de serviços e nós aqui atraindo mão de obra do setor industrial? Nós não vamos conseguir competir com eles. Este pensamento que eu entendo perfeitamente a razão da pergunta e a preocupação, porque no fim do dia a gente tem uma preocupação com as pessoas, mas a gente tem que entender o seguinte, que a indústria, para gerar emprego, ela não precisa necessariamente gerar lá no chão de fábrica. Ela pode precisar de um consultor que vai virar um prestador de serviço, vai precisar de uma empresa terceirizada, que são prestadores de serviços. Quem vai gerar emprego daqui para frente na economia mundial vai ser o setor de serviços. Mas a burocracia também atrapalha de novas indústrias, né? Demais. E nós aqui no Rio Grande do Sul, nós somos, em média, mais burocráticos que a média dos estados brasileiros. Não precisa ir muito longe, é só olhar para Santa Catarina. Fazer investimentos no Rio Grande do Sul não é fácil. Vou lhe dar um exemplo. No agro, nós estamos com um projeto com o governo do estado para mexer no ICMS para CGHs e PCHs, que são pequenas centrais hidrelétricas. Todos nós sabemos que a gente, se quiser crescer em energia, tem. O Brasil nem pode crescer 4%, 5% ao ano por muitos anos seguidos, nem energia elétrica tem para isso. Mas gerar essa energia, ela pode ser feita de maneira limpa, de maneira renovável e de maneira economicamente viável, desde que
como é um investimento que tem um custo fixo muito grande, ele leva muitos anos para se pagar, eu não posso ter um ICMS do patamar que a gente tem no Rio Grande do Sul. Minas, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás e Mato Grosso não me lembro qual, zerou o ICMS para até 3 megawatts, geração de 3 megawatts. No Rio Grande do Sul, nós estamos há 3 anos, tentando fazer que não seja 12. E a gente não consegue. E a gente mostra o seguinte, eu tenho 50, não é um, são 50 projetos prontos para começar a instalação. Prontos, com dinheiro, com tudo para fazer. Só que com esse ICMS não viabiliza o negócio, não faz sentido fazer. Se é um projeto que ainda não saiu do papel, ele está gerando 0 ICMS, porque ele não existe, ele é um projeto. Pois o governo prefere ganhar 0 de ICMS do que ganhar 1% em cima de 50 projetos, por exemplo. E vai botar na cabeça do sujeito. E olha que nós estamos falando apenas da parte tributária, que faz com que o projeto seja viável ou não seja viável. Quando chegar a parte da FEPAM, das licenças ambientais, ali vai ser um inferno. Ali vai ser um inferno. Então, por exemplo, nós somos um estado que volta e meia tem seca, porque é da característica do nosso estado. Nós tivemos uma seca enorme em 2012, que botou o PIB negativo, vamos ter outra. Não sabemos se vai ser em 19, se vai ser em 20, mas a gente sabe que vai ter. Aí as pessoas dizem, por que você não bota um pivô? Se botasse pivô não tinha esse problema.